Eu sou uma pessoa travesti. Travesti é a primeira coisa que vem na minha frente. Travesti, quando eu me travesti porque eu estava lutando contra tudo que não seja travesti, porque travesti na verdade é fantasia, né? E o mundo cis heteronormativo teima em roubar a fantasia do mundo. Lara Exu e Barreoiá. Eu sou filha de minha mãe. Sou mulher negra, ameríndia, transgênero pela ordem de importância de 52 anos, que amadureceu a partir dos 4 anos, acompanhando a mãe nas faxinas, limpando rodapé com escova de dente. E também eu sou quem eu deveria ser. Eu me tornei Neon Cunha. Eu sou Eduardo Barbosa, professor, filósofo, atualmente já transitei bastante pela área de educação na periferia de São Paulo, na zona leste de São Paulo, na região da Parada, 15 de novembro. E depois da educação acabei indo para a área de saúde por conta da própria questão do HIV, eu acho. E lá eu já atuei tanto na área da gestão como também na área da sociedade civil. Eu sou a Fernanda Frazão, sou travesti, sou preta e eu tô aqui no Aroche, conheço o Aroche desde 2016. E desde 2016 eu tô aqui no centro, mais no Aroche, né? Porque todos os locais que eu piso, o local que eu mais me sinto bem, onde eu mais me sinto visível é no Aroche. Eu sou o G Santos, na verdade eu sou o G Dilson, mas esse nome surge apresentando o boate na ZL. A Silvete foi me apresentar e não conseguia repetir meu nome, tudo vira piada. E aí eu falei assim, não, eu preciso ser o G. Aí surge o G, daí trouxe inclusive o bonezinho para lembrar o meu nome. E eu sou o G Santos, eu moro na zona leste de São Paulo, na verdade. Embora eu tenha atuação no Alto Tietê, eu moro lá no Itaim Paulista, bem extremo leste da cidade de São Paulo. Em 94 eu tive contato com a questão do HIV. Eu sou uma pessoa que vive com HIV, que tem o diagnóstico de 94. Um pouco antes disso, eu tive vários amigos moradores aqui dessa região, da região do Aroche, República, que faleceram por conta do HIV, alguns até sem saberem que era HIV, outros tomando uma dose excessiva na época de AZT, mas tudo isso para a gente era muito novo, né? Então, ao mesmo tempo que era um misto de viver, eu aqui em São Paulo, vivendo uma experiência que eu estava chegando aqui em 83 para morar em São Paulo, foi bem no momento que também a epidemia apareceu no país. Então eu vivi essa coisa de buscar minha liberdade, meu lugar nesse mundo, mas ao mesmo tempo o temor e o terror da AIDS chegando aqui no país, e essa coisa bastante pesada, né? De peste gay, de estigmatização. Então, mesmo para os relacionamentos, ficou tudo muito complicado. Eu tenho um amigo, que era um amigo gay, cis, objeto de desejo da rua. Tipo, o Michê mais desejado, aquela pessoa mais... Tipo, e nem era tão Michê, era mais viciosa que qualquer outra coisa. Eu me lembro que a última coisa que eu fiz com o Alexandre, que morre por HIV, isso é muito importante, as pessoas viviam várias mortes. O fenômeno HIV é nossa memória, tem nossa ancestralidade. Se não tivesse tido HIV, a gente não teria em política pública, a gente não teria tido essa discussão, o movimento não teria mudado, mas eu não queria saudar nenhuma das vivas. Eu queria saudar todas aquelas que não chegaram aqui. Todas aquelas que foram invisibilizadas de uma forma ou de outra, como as pessoas que eu vi sendo executadas pelo Estado, sendo executadas pelas próprias semelhantes. Era um lugar de disputa, de sobrevivência, de que, tipo, quem podia mais é quem tinha o elan de se virar, né? A camisinha na época, eu nem sabia o que era isso, né? Aí você vai descobrir ao mesmo tempo que você já está envolvido com tudo isso. Então, de 83 até 94, eu vivi esse turbilhão, mas sem ter uma base mesmo. Aí acaba entrando também em contato com o HIV. A partir de 94, a minha sexualidade também, eu acho que o HIV
tem uma coisa de boa na minha vida, que ele fez com que eu perdesse esse medo de dizer quem eu sou e da própria orientação sexual. A partir da descoberta do diagnóstico para o HIV, eu também comecei a revelar para minha família, para quem estava próximo de mim, falar muito mais claramente da minha sexualidade. O bar Habeas Corpus, que eu acho que deve existir ainda, foi onde a gente se reunia, as pessoas que viviam com HIV, que frequentavam o GIV na época, Grupo de Incentivo à Vida, ali era o nosso ponto de bater cartão, onde a gente sentava num canto, batia papo, brincava, cantava, e depois de lá a gente acabava encontrando no Largo do Aroche o lugar para fazer as nossas confidências, desabafos, chorar as perdas. Era o lugar onde a gente podia encontrar pessoas iguais nessa época da epidemia. E que você não ia sofrer tanto o apontamento de dedo por ser gay e estar levando uma peste para o resto da população. Mas, ao mesmo tempo, era uma relação que trazia esse conflito. Mesmo para você ter outras relações ou encontrar pessoas, a questão da AIDS acabava sendo um limitador. Então, sempre você olhava para as outras pessoas aqui na região e você ficava mesmo com uma pulguinha atrás da orelha. Meu Deus, será que tem ou não? Que você não tem ideia do que é que eu estou falando. Teve uma demanda nos hospitais de infectologia depois do HIV. Estou falando de demanda assim, de médicos, de profissionais, de enfermeiros, tudo, porque todo mundo tinha pavor do HIV, porque você não tinha certeza como é que você se infectava com HIV. Então a epidemia de AIDS ela trouxe para a comunidade LGBT um misto mesmo, de você ter medo tanto do HIV como do apontamento que as pessoas faziam para você, como também um misto de você procurar encontrar alternativas para você poder continuar se relacionando, poder continuar vivendo as suas experiências. Foi a partir do meu diagnóstico mesmo que eu intensifiquei, por exemplo, a precaução, né? O uso mais consistente do preservativo, apesar de falhas aqui e ali, mas é a partir dele que eu consegui também negociar melhor as minhas relações, as minhas experiências. Que a gente tinha um delegado aqui que barbarizava com as travestis, né? Acho que a pior coisa que eles precisavam de eliminar da sociedade eram essas travestis. Não sei por que as travestis causavam tanto medo, né, a essas pessoas, porque elas nem existiam na verdade. Você não via as travestis durante o dia na rua e tinha pontos estratégicos onde elas trabalhavam, que só os clientes as descobriam ali. Aí, vocês precisam de perguntar quem eram os clientes, né? Esses clientes não eram homens pobres, não eram homens pretos, não eram homens da periferia. Esses clientes eram homens do high society, homens que podiam se dar ao luxo de infectados com alguma IST ou com alguma decadência física por causa dos excessos de droga, iam para as clínicas na Suíça. É desses homens que a gente precisa de falar. São homens ricos que estiveram na Europa e vieram para cá, para o Brasil, já infectados. São eles que procuram as travestis. Não é preciso ser travesti para saber das demandas desses homens, dos fetiches, dos devaneios sexuais desses homens. Eu era muito nova, com o advento do HIV, a negociação para liberar as manas me entrega alguém. Eu era essa entregue. Eu sabia qual era o meu papel, porque eu era mais jovem. Qual que era a situação da mais jovem? Ela não era infectada. Eu era limpa. Eu era entregue para o policial. Eu era entregue para o rolê do cara que vigiava o rolê. Então, assim... E, lógico, você aprende muita tática de sobrevivência. Como também você aprende que o afeto não te alcança. A gente faz de tudo para poder sobreviver. Cada uma sobrevive da sua forma aqui nesse local. Cada travesti aqui tem uma forma de sobreviver. Eu não tive medo do HIV. Quando o HIV esvaziou de profissionais no Emílio Ribas, eu fui.
jovem ainda, para a Casa de Apoio Brenda Lee, ajudar a Brenda a cuidar de pessoas soropositivas, que o pavor naquela época era tão grande que as próprias travestis que não precisavam da Brenda Lee não passavam nem na porta. As famílias LGBTs não são o que a gente imagina hoje. As famílias LGBTs, a primeira vez que a gente vê alguma coisa parecida com o que a gente tem hoje é Brenda Lee. É dentro do movimento de AIDS. Começa ali quando a Brenda Lee monta a casa para acolher aquela população que tinha sido expulsa de casa por advento do HIV naquele momento. Então, a primeira vez que a gente tem uma citação de alguém chamando outra de mãe, de mãezinha, é a Brenda Lee, que ela se tornou a mãe, o pai. Então, quando a gente fala das famílias, a gente fala de um espaço onde a minha mãe não me aceita, o meu pai não me aceita, os meus irmãos não me aceitam e eu preciso ter uma família fora da minha família. E a primeira família que eu vou referenciar é a casa da Brenda Lee. É Brenda Lee. A primeira mãe é Brenda Lee. Depois a gente vai ter a Cris, depois a gente vai ter outras, a Andréia de Maio, porque as famílias elas se constituem através de travestis e transexuais. Eu não consigo imaginar nem o movimento de família, nem as famílias que não comece com elas. Hoje em dia eu tenho 26 anos, se fosse anos atrás, eu não teria a oportunidade que hoje em dia eu tenho, entendeu? De estudar, de poder regressar em mercado de trabalho. Então tudo isso é uma luta que tá dando resultado, a luta que vem lá atrás tá dando resultado, entendeu? Se eu tô viva aqui hoje é que são graças às travestis lá atrás que abriu porta para que hoje em dia eu possa falar que eu sou travesti. Hoje em dia tá fácil. As famílias LGBTs, elas acontecem aqui. Elas surgem aqui. Porque não era simplesmente vir pro Arouche. Vir sozinho pro Arouche e se montar era apanhar das travestis. Porque aqui é o território, ainda é o território delas. Então, quando você vinha gay, se montava aqui, você precisava de um grupinho que era seu, que te apoiasse naquilo que você fizesse. Então, as famílias, elas surgem aqui. E aí a gente tem as mais antigas, né? Cobra, a Uzumaki também é mais antiga, a Uber, a Moon, que são as famílias que surgem no Largo do Arouche num momento mais diferente do que a gente tem hoje. Então, assim, não tinha outro espaço. Não tinham. Elas surgiam aqui e se expandiam para os lugares onde seus pais e suas mães moravam. Mas as famílias LGBTs, elas começam no Largo do Arouche. A história começa aqui. Um bairro LGBT, historicamente, de acolher pessoas pretas, pessoas periféricas em geral, de pessoas de todo lado do Brasil, né? E por ser LGBT, eu acho que tem mais essa questão de acolhimento. Que por mais que as bichas tenham o atrito entre elas, mas a gente é um público acolhedor. Quando eu cheguei aqui no Arouche, eu me senti acolhida. Por mais que teve close e tal, mas eu me senti muito acolhida. Se hoje em dia eu sei andar no centro, se hoje em dia eu sei a malandragem, eu sei catar o que é um doce de longe, é graças ao Largo do Arouche, assim. Porque antes de eu vir pro centro, eu era muito Alice, eu não tinha tanta noção como igual hoje em dia eu tenho. Do que é a humanidade, entendeu? De eu me reconhecer. Foi uma grande reconstrução estar aqui, desde 2016 até hoje.